Olá pessoal, eu sou Paulo Baqueiro. Hoje nós iniciamos uma série de entrevistas do grupo de pesquisa Dinâmicas Espaciais e Desenvolvimento Territorial e hoje temos o prazer de receber o professor Aurélio Lacerda, que já há algum tempo vem se dedicando a estudar os sertões semiáridos do Brasil. Bom dia, professor, como vai? Bom dia, Paulo, é um prazer estar com você. Tudo bem? Tudo bem. Bom, na sua trajetória como pesquisador, o senhor já vem debatendo um conceito, né, que é de certa forma novo, né, o de sertões semiáridos do Brasil. Explica pra gente um pouquinho o que é que significa isso. Ok, Paulo. Alguns filósofos já disseram que a necessidade é a mãe de todas as invenções. Eu tenho, nesse meu percurso, percebido uma dificuldade de juntar no mesmo evento profissionais das várias áreas do conhecimento para o debate sobre as questões emergenciais e às vezes até crônicas do chamado semiárido brasileiro, que eu gosto mais de chamar dos sertões semiáridos do Brasil. Por quê? É muito difícil você colocar numa mesma mesa, no mesmo seminário, no mesmo simpósio, os historiadores, os geógrafos, os filósofos, os produtores de arte e os agrônomos, os veterinários, os técnicos em planejamento, para, numa visão mais holística, mais complexa e mais profunda, tratar desses temas candentes que caracterizam os sertões semiáridos do Brasil. Por que isto? Porque a expressão semiárido, ela vem de uma necessidade da administração pública, dos tecnocratas, vamos dizer assim, de estabelecer as políticas de enfrentamento da problemática das regiões semiáridas, inclusive da nossa região semiárida brasileira. Então, com pouquíssimos elementos, você consegue definir o que é uma região semiárida. Se você pegar o índice pluviométrico, a questão da terra, a questão da vegetação, entendeu? Você consegue definir que essa região é semiárida. Basta dizer, chove abaixo de 800 milímetros por ano. Você já tem uma característica que essa região é semiárida. Mas o sertão, os sertões, isso se trata de um construto social, cultural e filosófico. E a literatura, como ela trabalhou muito tempo, as artes de um modo geral e a literatura em particular, muito tempo com o conceito de sertão, esse sertão foi se transformando numa coisa mítica, numa coisa mística e numa coisa metafísica. Quando se chega, por exemplo, na obra de um Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas, ele tem várias sentenças, várias frases emblemáticas. O sertão é do tamanho do mundo. O sertão está dentro de nós. O sertão está em toda parte. Então fica muito difícil você trabalhar do ponto de vista do planejamento essa questão a partir do conceito sertão. Mas a cultura é sertaneja. O homem é sertanejo, a mulher é sertaneja, os costumes são sertanejos. Então não dá para você deslocar essa cultura, essa formação societária sertaneja das políticas de enfrentamento dos desafios e dos problemas dessa região que eu prefiro falar sertões semiáridos do Brasil. E tenho a expectativa de que a gente possa, no futuro próximo, colocar nos mesmos seminários, nas mesmas mesas, pessoas de diferentes áreas do conhecimento que abordem essa temática dos sertões semiáridos. Acho muito mais proveitoso e muito mais interessante para o desenvolvimento dessa região. Perfeito. O senhor é da área de letras, né? Como é que essa área de conhecimento tem contribuído para descortinar para o debate sobre as questões referentes aos sertões semiáridos? Olha, eu sou professor de letras e minha área é literatura brasileira. E desde que eu me formei e comecei a trabalhar como professor, eu fiz uma opção para trabalhar com aquilo que se chamou, ou que se chama, vamos dizer assim, regionalismo de 30. É essa literatura que se inicia com a obra de José Américo de Almeida, A Bagaceira, lá por volta de 1929, chega ao 15 de Raquel de Queiroz, 1930, vai para a obra de José Lins do Rego, chega a Graciliano Ramos, chega a Ariano Suassuna
chega a Jorge Amado, por exemplo, com Seara Vermelha, vai para Clarice Lispector na década de 70, antes de Clarice Lispector, Guimarães Rosa, por volta de 1956, com Grande Sertão Veredas. Temos o último romance de Raquel de Queiroz, que é de Memorial de Maria Moura, que aborda a questão da presença da mulher no cangaço, que é de 1992. Então são cerca de 150 anos de um discurso literário sistêmico, tematizador dos sertões semiáridos do Brasil. Então é uma vasta literatura com várias posicionalidades, algumas deslizantes, dos vários autores. Então eu me formei nisso e sempre que possível fazia a opção de escolher as disciplinas para ministrar dentro desta área. Fiz meu mestrado em análise do discurso, abordando o romance de Graciliano Ramos, São Bernardo. E fiz minha tese de doutorado também sobre 4 romances sobre os sertões semiáridos do Brasil. Então é minha área, é minha paixão. E como essas narrativas ajudam a explicar a geografia, a história, a cultura, os aspectos ambientais desse vasto sertão semiárido do Brasil? Muito bem, essa pergunta é muito boa. A questão da arte, ela tem um compromisso em sensibilizar. Quando alguém lê um romance como Vidas Secas, de Graciliano Ramos, que se depara com aquelas personagens, com aqueles dramas, com aquela trama, com aquele enredo, com aquelas descrições, a pessoa se sensibiliza e passa a pensar e a amadurecer e a refletir sobre aquelas realidades que foram romanceadas. Não significa dizer que a obra de arte também não vá repetir estereótipos, modelos equivocados, entendeu? Imagens que seriam depreciativas, tudo isso. Mas a arte, ela sensibiliza o leitor. E eu me sensibilizei com essa questão dos chamados dramas, e Euclides da Cunha chama de tragédias. O sertão tem para o todo sempre perdidas tragédias espantosas. É quando Euclides fala das quadras periódicas das secas. A literatura sensibiliza, a literatura não resolve, a literatura não planeja, não é o papel dela, mas ela sensibiliza e impulsiona o indivíduo a tomar determinadas posições estéticas, mas também posições políticas e também posições ideológicas. Isso é fundamental para que os indivíduos se engajem, né, em temáticas, em pesquisas, em projetos que mudem esse faces socioeconômico e cultural dessa nossa querida região. Bom, não dá para falar dos sertões semiáridos sem fazer alusão ao Nordeste. Alguns intelectuais brasileiros, como o geógrafo Rogério Reisbart ou como a economista Tânia Bacelar, têm falado em uma virada do Nordeste, né, uma espécie de novo Nordeste, graças ao agronegócio, né, a nova impulsão que tem adquirido o turismo na região, novas matrizes energéticas, enfim, novos elementos da economia que estão dando dinâmica ao Nordeste, né? Como é que o senhor vê o momento atual do Nordeste brasileiro, principalmente dos sertões semiáridos, que são, de fato, a maior parcela territorial dessa região? Correto. Não existem apenas os dois Brasis, entre o Nordeste e o resto do país. Existem também os dois Nordestes. Existe o Nordeste litorâneo, Mata Atlântica, canavieiro, cuja economia se fundamentou na produção da cana e de seus derivados, particularmente o açúcar, e existe o sertão semiárido, que foi colonizado, digamos assim, pelas sobras das gentes que não cabiam mais naquela região na produção do açúcar. Isso no início da colonização. Então os brancos pobres, os negros alforriados, os mulatos, filhos de brancos com negros, esses foram adentrando os sertões e a única cultura, a única produção viável para esses trabalhadores pobres era a criação do gado. E o gado passou a ser um sistema econômico subsidiário da economia canavieira, e essa agricultura baseada na pecuária, ela alimentava justamente as populações litorâneas. Isso nos inícios.
no final do século XVI, durante praticamente todo o século XVII. Falando em águas, professor Aurélio, nós temos aqui na região, aqui no Oeste Baiano, uma figura emblemática, que é o Dom Cápio, né? Ele é um grande defensor do Rio São Francisco e, ao mesmo tempo, né, é um árduo combatente do projeto de transposição das águas desse nosso curso d'água. Qual é o seu posicionamento em relação à transposição do Rio São Francisco? Uma boa questão. Eu era chefe de gabinete da reitoria da UFBA quando aconteceu o episódio mais, vamos dizer, mais emblemático, que foi aquela abstinência, não, vamos dizer logo no termos certo, uma greve de fome do Dom Cápio lá em Barra. Eu acho que a luta dele pela preservação do Rio São Francisco é uma luta belíssima, é digna de aplauso, de reconhecimento, vamos dizer assim, porque é uma pessoa intimamente ligada à sobrevivência do Rio São Francisco. Isso nós temos que bater palma, nós temos que aplaudir, nós temos que reconhecer, certo? Agora, eu tenho uma certa preocupação com a exacerbação dos discursos que são radicais a favor e que são radicais contra. Eu acho que há sempre um espaço de mediação, de diálogo e de análise. Quando Dom Pedro II anunciou a transposição do Rio São Francisco para os sertões setentrionais, naquela época ele já sabia da calamidade dos fenômenos periódicos da seca e sabia da dificuldade do enfrentamento desses problemas. Ao longo de todo esse tempo, do Império, da República Velha, da República Nova, etc., ninguém nunca teve coragem de enfrentar essa questão não da transposição, mas da interligação das águas do São Francisco com os outros cursos de água do setentrião. Agora, o que se pode avaliar, e eu avalio assim, talvez não tenha sido o momento adequado antes de se universalizar a questão das cisternas, que é um grande projeto de captação de águas no semiárido, nos sertões semiáridos do Brasil, antes de aproveitar racionalmente as águas subterrâneas, de tal modo que a possível transposição, né, das águas do São Francisco para os estados de Pernambuco, da Paraíba, do Ceará, até chegar ao Rio Grande do Norte, fosse uma necessidade menor, fosse uma necessidade assim para garantir, vamos dizer, garantir a existência hídrica, a sobrevivência das populações. Vou dar um exemplo. Se as águas do São Francisco, nos períodos de cheia, fossem levadas para os reservatórios do Nordeste, para suprir as suas necessidades, e os reservatórios do Nordeste pudessem suprir as necessidades das populações e da dessedentação animal e dos pequenos projetos de irrigação, nós teríamos cumprido uma função. Dizem alguns que a transposição corrigiu um defeito da natureza. O Rio São Francisco vem num sentido e quando chega em Juazeiro, Petrolina, ele dá faz uma curva violenta, um cotovelo, e se destina para Sergipe e para Alagoas. Quando se ele tivesse seguido o seu curso geográfico pretendido, ele chegaria no sertão do Ceará. A transposição não seria necessária. A transposição não seria necessária. Não acredito que a transposição possa ser vista como essa correção da natureza. Agora, é uma obra que está praticamente pronta, ela já está nos confins do Ceará, está adentrando a Paraíba, no canal norte, né? Porque o leste já colocou água em Campina Grande, porque Campina Grande já estava praticamente sem condições de sobrevivência, porque as águas não eram mais significativas. Inclusive regularizando o abastecimento de água em Campina Grande, que sempre foi um problema. Sempre foi um problema, não só Campina Grande, toda a região do Planalto da Borborema, da Paraíba. Então essa transposição, é claro, ela é cara, não é tão cara assim, eu vou dizer por quê. Porque só em 2012, na seca de 2012, que nós tivemos seca em 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, 2018 é que as coisas estão mais ou menos regularizadas em algumas regiões. Só na seca de 2012 o prejuízo da Bahia foi de cerca de 12 bilhões de reais.
Ora, 12 bilhões de reais praticamente é tudo o que se gastou Sim. até agora na transposição do Rio São Francisco. Agora, advogo também os estudos, né, para a integração das bacias dos rios do Brasil, como acontece em grande parte dos rios da Europa, né? Perfeito. O senhor é fundador, coordenador adjunto do NIEAS, né? Fale-nos um pouco sobre esse grupo de pesquisa, em que ele atua, né? Quais são as suas frentes de trabalho? Muito bem. NIAS significa Núcleo Interdisciplinar de Estudos e Ações Integrados no Semiárido, né? Nos sertões semiáridos, porque esse aí é sertões semiáridos. Então, o que acontece? Eu cheguei à conclusão de que sozinho, como diz Cabral, né? Um galo sozinho não tece uma manhã. Então eu comecei a pensar em constituir um grupo de pesquisa dentro da UFBA, mas nesse sentido, interdisciplinar, e que não fosse um grupo exclusivamente de pesquisa, mas fosse um grupo que aliasse a pesquisa à extensão. Então nós trabalhamos no sentido de pesquisar, de produzir conhecimento, de inovar tecnologicamente, mas também de chegar às comunidades, de fazer a extensão, de conviver com as comunidades, de devolver para as comunidades os resultados dessa pesquisa através da extensão. Conseguimos, quando havia alguma bonança de dinheiro, conseguimos alguns projetos via CNPq, via FAPESB, e desenvolvemos alguns projetos. Chamaria a atenção do nosso projeto Superação da Pobreza pelo Desenvolvimento Autossustentável, que nós desenvolvemos em Barra. Passamos 2 anos, a equipe do NIAS lá, nos brejos de Barra, entendeu? Na cidade de Barra, estudamos as comunidades, a comunidade do Pau d'Arco, a comunidade do Canudos, entendeu? E sobretudo a comunidade dos brejos. Isso nos trouxe bastante satisfação. Desenvolvemos alguns projetos de pesquisa na região do Sisal, temos um belíssimo projeto em parceria com a UNEB em Canudos. Isso aí é um projeto que está dando certo, porque é um modelo de desenvolvimento local e regional. Então o NIAS está assim. Agora, ele tem uma característica sua, como ele é um grupo que tem professor, tem pesquisador de artes, professor de literatura, professor de veterinária, professor de agronomia, professor de economia, professor de educação, é uma coisa interdisciplinar. Ele não se reúne sistematicamente, ele trabalha em rede. Nós nos reunimos nos eventos, nós não nos reunimos sistematicamente para tratar das coisas, porque cada um tem sua fatia de pesquisa e quando a gente faz um evento, a gente junta esses pesquisadores para debater de um modo interdisciplinar essas questões de semiárido. Quando eu me aposentei, disseram que aposentado não podia continuar na liderança do grupo de pesquisa. Aí a UFBA derrubou e eu já voltei. Hoje eu sou o líder do grupo de pesquisa. O professor Gustavo, que estava na liderança, agora é o líder adjunto do grupo de pesquisa. Tem mais de 20, está se aproximando de 30 pesquisadores. É um grupo grande. É um grupo grande. Nós estamos aqui no Cerrado, né, professor? Vivemos no domínio diferente em relação ao domínio da Caatinga, aos sertões semiáridos, porque apesar de não ser uma região úmida, né, é uma região que tem uma certa regularidade de chuvas. Que tipo de interseção, que tipo de colaboração as entidades que estão sediadas, e aí eu falo especificamente das universidades, as entidades que estão sediadas no Cerrado podem realizar com aquelas que estão sediadas nos sertões semiáridos? Que tipo de diálogos nós podemos realizar com o intuito de desenvolver esses dois domínios? Perfeito. Primeiramente eu queria chamar a atenção de que nós estamos na região que detém 75% das águas da Bahia. 75% das águas do estado da Bahia ou nascem ou passam por aqui, pela região oeste da Bahia. O Rio São Francisco, a partir de Barra, ele é praticamente um canal. Ele não é um rio porque os afluentes a partir dali não são suficientes para a manutenção do Rio São Francisco como um rio perene. Ele é mantido pelas águas que vão daqui do oeste da Bahia. Então a nossa primeira responsabilidade é cuidar das águas do oeste da Bahia, porque aqui nós temos os mananciais subterrâneos e nós temos os grandes volumes de chuva
né, os grandes volumes pluviométricos dessa região. Esse é o nosso primeiro cuidado, que não é só uma questão da UFOB, não é só uma questão dos institutos que estão nessa região. Isso é uma questão da Bahia, é uma questão de planejamento. Tenho debatido isso, tenho me posicionado fortemente a respeito dessa questão em todos os setores do governo do Estado da Bahia, quando a gente trata do desenvolvimento baiano, sobretudo agora na elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento da Bahia até 2035, que está sendo finalizado. Então essa questão precisa ser colocada como uma diretriz de Estado, de política de Estado, e não só de política de governo. Agora, também tenho lutado muito por onde eu passo, que o governo do Estado ele tem que ser um indutor de pesquisa, um indutor de inovação tecnológica, um indutor de desenvolvimento. E ele deve contar com essa rede belíssima de universidades e de institutos e dizer para elas que o Estado tem essas demandas. E propiciar, através de um sistema de bolsas, um sistema rigoroso e vigoroso de bolsas, de patrocinar a formação de mestres e de doutores nas pesquisas que o Estado demanda, de interesse do Estado. Porque a pesquisa, Paulo, a pesquisa hoje ainda é uma opção individual do professor e muitas vezes é financiada com o dinheiro do próprio professor, correto? E o professor é livre de escolher a sua área de pesquisa, mas se houver uma indução, uma emulação, né? Se houver uma indicação de política de Estado, de política de governo, no sentido de formar doutores, a Bahia pode formar inúmeros doutores nas áreas mais carentes de planejamento, de pesquisa, de inovação tecnológica, e aí sim, nós teríamos os instrumentos básicos justamente para impulsionar um desenvolvimento mais igualitário. Porque o grande problema aí, Paulo, também é as desigualdades regionais. Se você verificar os 5 campi da UFOB, e se você comparar os índices de desenvolvimento de Luiz Eduardo Magalhães e comparar com Santa Maria da Vitória, por exemplo, é um desastre. As desigualdades regionais são enormes intra-região, entre as regiões e intra-região, no Nordeste e do litoral para os sertões semiáridos. Então, qualquer desenvolvimento humanisticamente pensável e desejável tem que enfrentar a questão dessas desigualdades. E por falar nesses problemas, alguém já disse que o problema dos sertões semiáridos não é propriamente a seca, mas é a seca. Porque se nós continuarmos com essa estrutura fundiária que está aí, nós também não temos soluções viáveis para a questão da agricultura familiar. Perfeito. Professor Aurélio, gostaria de agradecer a sua colaboração. E aí aos amigos que estão nos assistindo, ficamos por aqui. Até a próxima. Obrigado.